continuando aqui com mapas mentais sobre tempos verbais. Então, vocês estão olhando para os tempos verbais no inglês. Então, a gente só tem isso, tá? Enquanto no português a gente tem mais... isso, eu tô ouvindo minha voz 2 vezes. Certo. Valeu. Agora melhorou. Então, como a gente tem aqui, então a gente vai perceber o padrão dos tempos verbais, que eu bati muita cabeça para entender, mas aqui tá bem claro. A gente tem aqui present, presente, past, passado, e future, futuro, tá? Dentro do presente, a gente vai ter o simple present, o present continuous, present perfect e o present perfect continuous. Então, percebam que tem o simples, present, simple present, o present continuous, present perfect e a mistura desses dois, que é o perfect continuous, tá? Eu vou explicar depois o que significa quando tem continuous e quando tem perfect e quando tem os dois juntos. Mas a gente consegue perceber um padrão aqui, tá? Então, a gente tem o past, simple past, past continuous, past perfect e past perfect continuous, tá? Futuro, simple future, future continuous, future perfect continuous. E aqui a gente tem mais um detalhe, que é o future in the past, que é quando a gente fala assim: eu sabia que você iria para a festa. Então, a gente está dizendo que eu sabia que você iria para a festa. Então, antes, o fato futuro é ir para a festa, e antes do fato futuro, eu já sabia que você ia para a festa. Então, nesses casos que a gente vai usar future in the past, tá? O que é importante? Por que é importante saber esses nomes? Se fosse muito complexo decorar o nome, eu diria que a gente não precisaria ver isso tão cedo. Mas vocês conseguem perceber que a gente tem o present, o past e o future. E a gente tem o simples, que é a forma simples deles três. A gente tem a forma continuada, vamos dizer assim, perfeita, e a perfeita continuada, em todos. Então, é assim que você vai entender os tempos verbais, tá? E aí, explicando o que significa quando a gente fala a forma simples, a forma continuada e a forma perfeita. Então, a gente tem aqui a forma continuada é o verbo no gerúndio, uma ação continuada, uma ação que está ocorrendo. Então, o verbo, a gente vai colocar o ing no final. Eu vou dar exemplo de cada um desses, mas só para entender assim. A forma perfeita, a gente vai colocar o have ou had quando for relacionado ao passado. Então, have e o had ou had, né? Somada com o verbo no particípio passado. Então, sempre que tiver perfect no tempo verbal, a gente vai usar have mais um verbo no particípio passado. E o particípio passado é a terceira coluna de uma lista que a gente tem de verbos irregulares, vamos dizer assim. Então, eu falei para vocês que existem as conjugações no inglês, que é a forma normal no infinitivo, né, o nome do verbo. A gente tem ele no passado e ele no particípio. Então, aqui a gente vai ter o verbo no particípio. E o que causa muita dúvida nas pessoas é que, como eu falei, os verbos regulares, eles vão ter o particípio igual à forma dele no passado, acrescentando ed, geralmente, né? Então, é importante saber que não é o passado, na verdade é no particípio, tá?
Então, vocês vão ler toda a lista de verbos irregulares, vão decorar como é que funcionam eles no particípio para poder usar esse tempo verbal, ok? E aqui, o Perfect Continuous, ele vai ter o have ou had, vai somar com o been, que é um auxiliar, é o verbo to be no particípio, mas ele não tem sentido de ser ou estar ou de ter, tá? Ele vai ser um auxiliar. Assim como o do no começo da frase não tem sentido de fazer. Então, a forma Perfect Continuous vai ser have ou had, mais been, mais um verbo com ing, porque é continuous. Então, quando é só continuous, adiciona ing. Quando é só o perfect, vai colocar o have e o had, mais particípio no passado. Mas o particípio Só explicar uma coisa. Existem dois particípios, tá, no inglês. Então, a gente tem o particípio presente e o particípio passado. O particípio presente também a mesma coisa que o gerúndio, tá? É o verbo no ing. Então, isso aqui, o verbo no ing pode ser chamado de particípio presente ou passado. E o verbo particípio passado é a terceira coluna da lista de conjugações verbais do inglês, tá? Então, quando vocês virem a... Oi. Isso, é o mesmo particípio presente, é o mesmo gerúndio, é o verbo de uma ação que está acontecendo agora. Ali, naquela aula, a gente estava trabalhando só com presente, tá? Então, a gente estava estudando as conjugações de primeira, segunda, terceira pessoa, tudo no presente. Aqui, a gente está vendo outras formas de utilizar o gerúndio, o verbo com ing, um verbo de uma ação continuada. E aí, a gente tem esse tipo de particípio presente ou gerúndio, e a gente tem o particípio passado, que é uma conjugação verbal da terceira coluna. Então, só voltando aqui. Continuous, verbo no gerúndio. Perfect, have, mais particípio passado. Perfect Continuous é os dois somados. Have, mais isso daqui no particípio passado, o been, isso aqui é fixo, tá? E o verbo com ing. É importante, eu vou clicar aqui só para mostrar rapidinho alguns verbos irregulares, só para ter uma noção, tá? Eu não sei se vai aparecer na gravação, mas é isso aí. Aqui, como é que funciona essa coisa de conjugação, né? Tá, é uma lista de conjugação. Infinitivo, vou pegar aqui o verbo to awake, que é acordar, despertar-se. To awake, acordar. Awoke, acordei, ou acordou. Awoken, acordado, tá? Então, é assim que funciona essa lista. Quando eu falo terceira coluna, é aqui, particípio passado, essa coluna aqui, tá? Awoken seria o particípio passado do verbo to awake. Então, voltando aqui, a gente vai ter essas três formas verbais, 4, né, se for considerar o simples. E aí agora a gente vai ter alguns exemplos.
eu vou dar uma aproximada. Tempo presente. Como a gente pode dizer o ato de estar em casa? I am at home. Presente simples. I am. Presente continuous. I am watching TV. Então, ação continuada. Eu estou assistindo TV, certo? Presente perfeito. I have seen this movie. Então, a gente aprendeu que o perfeito, ele vai ter o have e um verbo no particípio passado. Que verbo que é esse? É o verbo see, to see, que seria só tirando esse N aqui, tá? Então, o verbo to see é ver, enxergar. Então, eu já assisti, nesse sentido, tá? Como assistir. I have seen this movie. Eu já vi esse filme. Tá? Aqui, o present perfect continuous, ele vai juntar o have, que é auxiliar, porque tem perfect, tá? Tem perfect, vai ter have, ou had, quando é do passado. No presente, se tiver perfect, vai ter have. Então, I have been, auxiliar, watching TV, ing, tá? I have been watching TV. Eu tenho assistido filme, ou assistido TV. Então, isso aqui significa que é uma coisa repetidamente, que vem acontecendo repetidamente. Então, eu estou em casa. Eu estou assistindo TV. Eu já assisti esse filme. E eu tenho assistido TV. Eu assisti TV várias vezes, então eu tenho assistido, tá? E qual é o lance aqui desse tempo verbal que muita gente bate cabeça? Porque, só um momento para o gole de água. Porque o present perfect, ele não é um tempo que a gente tem no português, tá? Se você for prestar atenção aqui, eu não sei explicar porque não tem português, eu tenho que explicar a gramática em português. O fato é que, sempre que você quiser expressar uma experiência sua, uma coisa que você já fez, ou então uma ação que aconteceu no passado, mas que não tem um tempo específico, então, por que ele é meio confuso às vezes? Porque a gente está falando de presente, mas aqui essa frase está dizendo que eu já assisti esse filme, tá? Se fosse em português, a gente ia ter colocado no passado, né, essa frase, já assisti. Mas aqui é considerado presente, tá? Por isso que ele é meio confuso. Como é que a gente pode entender isso de forma fácil? É você pensar que toda vez que você estiver querendo falar que é uma experiência, então, eu já fui na Itália. I have been to Italy. Então, I have been to Italy, eu já fui para a Itália. Isso é present perfect, tá? Você está falando de uma ação no passado que não tem um tempo específico. Você não disse que você foi em 2017. Se você quiser falar que você foi em 2017, em um tempo específico, você vai usar o passado simples. I went, que é o verbo to come, went, go. É o verbo to go, ir, no passado. Fica I went to Italy in 2017. Eu fui para a Itália em 2017, um tempo específico. Mas se você quiser só contar de uma experiência que você já fez na sua vida, sem um tempo específico, você vai usar o present perfect. Então, I have been to Italy. Ou I have seen this movie. Eu já vi esse filme, tá? Essa é a forma que eu consigo explicar mais simplesmente esse tempo verbal, mas
Tem muito conteúdo também no YouTube sobre isso. Muita gente fala sobre isso, porque realmente para o brasileiro pode ser meio confuso de se entender, tá? Então, movendo aqui para o passado, a gente tem o simple past, né? O verbo no passado simples, você pega o verbo principal e conjuga. I went went é um verbo irregular. Então, a forma infinitiva dele é to go, ir, né? Então, eu fui, I went. I went to France last year. Tá falando last year é um tempo específico. Então, você vai colocar simple past, tá? I went to France last year. Se você quisesse falar que você já foi para a França, tipo assim, já fui para a França, sem explicar que ano, que momento você fez isso, você falaria I have been to France once, tipo assim, uma vez, tá? I went to France last year, porque é específico. O past continuous, então sempre que tem continuous vai ter ing. E como está no passado, was. Então, I was reading a book. Se fosse isso aqui, o present continuous seria I am reading a book. Então, no momento presente, eu estou lendo, mas está no passado. I was reading a book when she called. Então, when a gente aprendeu hoje que é quando ela, né, called, ligou. Aqui você percebe que esse é um verbo regular, porque termina com ed, o passado, tá? I was reading a book when she called. Eu estava lendo um livro quando ela ligou. Você vai usar o past continuous ligado a uma outra ação, né? Então, eu estava fazendo isso quando tal coisa aconteceu. Então, a gente vai usar bastante when ou while. W-H-I-L-E. While she called. Então, aqui, past perfect. Como eu mostrei, o perfect é o have ou had, mais verbo no particípio passado. Então, aqui a gente está falando de past, então vai ficar had, tá? No presente, a gente estava falando de presente, então o auxiliar fica have. Essa é a diferença do passado para o presente, tá? O auxiliar. Então, I had studied English before I moved to the US. Então, também, assim como o past continuous, ele já me está ligado a uma outra ação. Então, I had studied English. Eu tinha estudado inglês before I moved to the US. Before significa antes, tá? Before I moved, antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Então, eu tinha estudado inglês antes de eu me mudar para os Estados Unidos. A gente tem aqui o past perfect. Se tem perfect, ele vai ter o verbo no particípio passado. E você percebe que esse verbo to study, estudar, ele é um verbo regular. Então, tanto o passado quanto o particípio dele vai ser igual, tá? E isso pode causar um pouco de confusão, porque se você quiser identificar exatamente em qual tempo está conjugado cada verbo, tá? Porque é igual, mas a questão é que você não precisa pensar nisso. Então, você vai colocar ed e had. Ou se for irregular, você vai conjugar no irregular. Oi?
Sim. Certo. Eu diria que essa é a única situação onde você precisaria saber disso, se realmente uma pergunta de uma prova fizesse uma pergunta em uma prova. Eu não, tipo assim, não é o tipo de prova que eu acredito que mede conhecimento, mas vamos lá. Se tem had, você sabe que é algum tipo de passado, tá? Porque aqui você não tem o had, aqui você não tem o had. Então, se vai ter o had, você sabe que é algum desses tempos verbais aqui, tá? E aí, a gente sabe que só o perfect que vai usar o have, o had. Então, você já descarta esses dois, né? Eu coloquei aqui o continuous, bota ing, simples é só o verbo, e o perfect continuous vai ter esses dois. Então, se tem um had, não pode ser presente, não pode ser futuro, só pode ser passado, e não pode ser esses dois, porque eles não usam o have como auxiliar. Então, você vai ter só esses dois aqui para diferenciar. Continuous vai usar ing e o perfect não vai usar ing. Então, aqui não tem ing e aqui tem. E aí, por eliminação, você vai achar. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Isso, exatamente. Só, na verdade, o been ele vai ser usado quando for a junção do perfect continuous. E aí ele pode, se tiver o been, se a gente olhar para o been, a frase pode ser tanto present perfect continuous quanto future perfect continuous. Os três vão usar o been. Porém, se tiver o had, vai ser past perfect continuous. Se tiver have, vai ser present perfect continuous. E se tiver o verbo to be, aqui, não, calma. Aqui vai ter o have been driving também, ó. Mas é diferente a formação, eu já vou falar daqui a pouco. Eu não acredito que você deve se preocupar tanto em saber identificar cada tempo verbal, tá? O que é importante a gente saber é como expressar as nossas ideias através dos tempos verbais. Então, isso daqui é uma síntese, né, dos tempos verbais e suas formas. E com isso, vocês precisam criar suas frases. E aí, se tiverem dúvida de como representar, vocês vêm para esse mapa mental e falar, então past perfect vai usar isso, isso e isso, e a frase vai ficar assim. E não o contrário, sabe? Não é para pensar em todos os tempos verbais para daí formar uma frase. Isso daqui eu tô colocando de uma forma lógica, para vocês entenderem, tá? Então, já expliquei aqui. I had been studying English for 5 years before I moved to the US. E qual a diferença entre esses dois aqui, tá? Que o primeiro está dizendo que eu estudei inglês antes de me mudar para os Estados Unidos. E aqui tem uma pequena diferença, porque I had been studying English for 5 years before I moved to the US. O que a gente tem aqui? Aqui a gente não especificou quanto tempo eu estive estudando inglês, tá? Porque o perfect, tanto no passado, presente e futuro, ele não vai focar tanto na repetição da ação. Então, I have seen this movie. E se eu for falar I have been seeing this movie, seria que eu venho assistindo isso várias vezes, que seria o present perfect continuous. Aqui é a mesma coisa. Aqui o past perfect ele vai focar na ação. O past perfect continuous
ele vai focar na repetição dessa ação, se for uma ação repetida, né? Continuous, continuada. I had been studying English for 5 years, específico, né? Before I moved to the US. Então, eu vinha estudando inglês por 5 anos antes de me mudar para os Estados Unidos. É uma diferença, né? A ideia central das duas é igual. Estudei inglês e me mudei para os Estados Unidos. Mas só que essa daqui fala, eu estudei, sem especificar por quanto tempo, se eu estudei muito, se eu estudei pouco. Aqui fala, I had been studying English for 5 years. Eu vinha estudando, eu me preparei bastante por 5 anos. Então, a gente tem essa especificidade da ação, tá? Acredito que dê para sentir a diferença entre esses dois. E aí, mudando aqui para o futuro. Oi. Isso, que é o verbo to come, o verbo to be, exatamente. Então, o verbo to be a gente tem I am, you are, presente, I was, he were, não, he was, you were, que é o passado, e a gente tem o been, que é o particípio, que não tem diferença de conjugação, tá? Ele é só been. Então, aqui a gente tem o futuro. Ele vai seguir a mesma lógica dos outros tempos verbais. Futuro simples. I am going to eat dinner now e I will travel to India someday. Eu já expliquei que a gente tem duas formas de falar ações futuras. Com will e com verbo to be, mais going to, tá? E aí a gente não conjuga nenhum verbo, não existe conjugação no futuro. Existe esses auxiliares, will e to be, going to. I am going to eat dinner now. Então, eat é comer. Eu vou comer, eu vou jantar, né? Eat dinner é jantar. Eu vou comer o jantar, só que a gente fala jantar. Eu vou comer o jantar now, agora, certo? E I will travel to India someday. Então, vocês percebem que aqui é uma ação futura mais próxima. Tipo assim, com certeza isso vai acontecer. I will travel to India someday. Someday, algum dia. Travel, viajar, né? Então, algum dia eu vou viajar para a Índia. É um plano, tá? Talvez uma promessa. Então, essa diferença entre essas duas formas de expressar o futuro. E elas estão no presente. Na forma simples, foi mal. O futuro continuado, future continuous. Como é que a gente vai ficar? I will be waiting for you at the airport. Esse be aqui é porque esse verbo vai precisar desse auxiliar, nesse caso específico, mas nem todos vão precisar do be, tá? Só para ficar claro. I will be waiting for you at the airport. To wait é esperar. Então, eu estarei esperando por você no aeroporto. A gente percebe aqui que é wait mais ing. Então, isso é continuous, tá? I will be waiting for you no aeroporto. Future perfect. O que a gente sabe sobre o perfect? A gente sabe que vai usar o have. E no caso do passado vai ser had. Aqui não é passado, vai ficar have. E vai ter o verbo no particípio. Então, finish. No presente é have também. Então, a gente vai ter o verbo no particípio. To finish, dessa forma assim, finish é terminar. Finished é terminado, tá? Então, I am not going to have finished this test by 3 o'clock.
Então, uma situação em que a pessoa está fazendo uma prova, está super corrido, está vendo o relógio chegar às 3 horas. Então, esse é o jeito de falar. Eles não falam 3 hours, eles falam 3 o'clock, tá? Então, eu não vou conseguir terminar essa prova a tempo. Eu não vou conseguir terminar essa prova às 3 horas. I'm not going to have finished. Eu não vou ter terminado this test, essa prova, by 3 o'clock. Então, o future perfect. Going to, tá dizendo que é futuro. Have significa que tem o perfect. E finished também é característica do perfect, que está no particípio, tá? I'm not going to have finished this test by 3 o'clock. Falando aqui de future perfect continuous. Mesma coisa, vocês já conhecem esse tempo, porque vocês já entenderam a formação dos tempos verbais em inglês. Are going to é futuro, tá? Have been significa perfect. Driving significa continuous, porque tem ing. Então, we are going to have been driving for 3 days when we get there. Essas duas são, eu considero ideias um pouquinho, já são mais avançadas de se comunicar no idioma, né? Então, coisas são, essa frase tem várias coisas interrelacionadas. Vamos entender aqui. We are going to have been driving. Nós vamos estar dirigindo. We are going to have been driving for over 3 days. Por mais de 3 dias. Nós vamos estar dirigindo por mais de 3 dias. When, quando, we get there. Quando chegarmos lá. Então, o get está no presente, tá? We are going to have been driving for 3 days when we get there. Nós vamos estar dirigindo por 3 dias quando nós chegarmos lá. Isso é uma previsão, né? Futuro. Só que tem várias ações interligadas aqui. E isso se configura o Future Perfect Continuous, tá? E aqui um exemplo de Future in the Past. Menos comum, mas às vezes a gente precisa expressar com esse tempo verbal. I knew, aqui está no passado. Então, Future in the Past. I knew, eu sabia. That you were going to, eu sabia que você iria, né? Ir, aqui, going to é futuro. Então, aqui a gente vai saber going to, que é futuro. Going to go to the party. Eu sabia que você iria para a festa. Então, você vê que como eu falei antes, você, no passado, você sabia que aquilo aconteceria no futuro. Eu sabia que você iria para a festa. E aí isso se configura future in the past. E esses são todos os tempos verbais em inglês, tá? E esse mapa vai estar disponível para vocês lá no Drive também. Vou colocar junto com os outros conteúdos. E, gente, é isso, sabe? É uma coisa lógica que pode causar muitas dúvidas pra gente, mas que o importante é não se desesperar e seguir essa sequência lógica do continuous, do perfect e do present e do perfect continuous. Então, entendendo o que significa cada um desses, quais são os verbos utilizados, a gente vai conseguir utilizar eles da forma correta, certo? Então, esse é o assunto que eu acho principal para você conseguir se comunicar no idioma, tá? Porque você vai conseguir falar em todos os tempos verbais que você quiser. No começo, parando para pensar um pouquinho, e depois vai saindo
com mais facilidade, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E tem uns vídeos que eu separei aqui. Quê?